Bem-vindos ao nosso Opinion, nesse programa semanal aqui dos Estados Unidos, gravado em Miami, sempre com as notícias de economia e fatos importantes do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo, sempre com a participação do jornalista e escritor Marcos Almad, hoje fantasiado de Zorro, de volta a Miami, e Dr. Cornélio Diniz, engenheiro, economista, empresário, e hoje com a participação especial, um convidado muito especial, o senhor Hélio Ribeiro Conceição Filho. Bom dia a todo mundo. Hoje é sábado, dia 11 de julho de 2020, e sempre começamos com uma notícia boa. Então, vamos pedir aqui para o Cornélio. Cornélio, por favor, comece com sua notícia boa. Bom dia, amigos. Um prazer enorme estar aqui novamente. A boa notícia. Recebemos a informação do primeiro projeto de exploração de minério do Brasil de forma autônoma. Como assim? Caminhões, tratores que funcionam sem a presença física do motorista. Mina de Brucutu, da Vale, em Minas Gerais. É o Brasil utilizando tecnologia de ponta para a exploração mineral. Obrigado, Cornélio. Agora eu vou dar a minha boa notícia. Aliás, são duas boas notícias da semana. Eu acho que todo mundo já está sabendo que no Brasil, um paciente de HIV, de AIDS, há 17 meses, os médicos conseguiram tirar o AIDS do organismo dele. Ele está sem AIDS. Isso, na realidade, fora o transplante de medula, é a primeira vez no mundo que acontece. Médicos, tecnologia, conhecimento brasileiro que tem que ser ressaltado. Eu gostaria também de ressaltar uma coisa muito importante em relação à Covid. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos na recuperação de pessoas que tiveram Covid, com mais de 1.050.000 casos. Então, eu acho que isso é uma notícia espetacular. Eu acho que parabéns para toda essa linha de frente, esses médicos, enfermeiros que trabalham incessantemente para que isso seja uma realidade para nós. E agora eu queria passar para o nosso amigo Marcos Almad, que está hoje de máscara aqui em Miami, para explicar primeiro essa máscara e depois dar a sua boa notícia. Marcos, por favor. Bom dia, Jay. Bom dia, Cornélio. Bom dia, Hélio. A máscara, Jay, que eu detesto usar máscara, acho que todo mundo, mas como nós temos que usar, então é aquele velho ditado, né? Quando você não pode com ele, junte-se a ele. Então eu recebi essa máscara ontem do meu irmão, que é professor de jiu-jitsu, ele mora em Florianópolis. Olha só que bacana, ele fez uma máscara personalizada. E você, Jay, que é um homem de negócios, um empresário, dono de banco, você sabe que é importante fazer o marketing, né? Então, eu estou fazendo aqui o marketing do meu irmão, o Eduardo Gavião. Bom, como eu estou sozinho na minha casa, já de volta a Miami depois de uma viagem a Iowa, agora eu posso tirar a máscara. A minha boa notícia é que, finalmente, a Amazon vai ter concorrente. A Walmart decidiu entrar nesse mercado de entregas quase imediatas, né? Você pede um produto de manhã, às vezes chega à tarde, à noite, no máximo no dia seguinte. Um setor que a Amazon disparou nessa época da pandemia, e a Walmart despertou para isso e resolveu vai lançar aqui nos Estados Unidos, imagino que depois no resto do mundo, onde haja lojas da Walmart, eles vão lançar também. Aqui nos Estados Unidos vão lançar agora, no final do mês de julho, vai se chamar Walmart Plus. Jay, para você, para mim, isso é muito bom. $98 por ano. A vantagem competitiva da Walmart é que eles trabalham no setor de mercado, né, de supermercado, há muitos anos. Uma coisa que a Amazon começou há mais ou menos 3 anos, quando comprou a Whole Foods em 2017. Então, agora o Walmart vai entrar nesse setor de entregas. E o problema é que a Amazon, eles têm ainda a Amazon Prime, que oferece vídeos e música gratuitamente incluídos nesse pacote deles, que custa $99 por ano, e também a Amazon Music. Então, eu acho que o Walmart perde nisso aí, mas eu acho que eles vão acabar repensando a plataforma deles, mas é uma ótima notícia, porque vai romper o monopólio da Amazon. Obrigado, Marcos. E aproveitando que você está aqui com a gente, eu vou voltar para você fazer aí uma apresentação do nosso convidado de hoje, o seu amigo, Dr. Hélio. Bom, Hélio Ribeiro Conceição Filho é um amigo de longa data, meu, é um prazer tê-lo aqui no nosso Opinion.
é uma pessoa altamente competente, trabalha nesse ramo há muitos anos, trabalhou antes na CIA, enfim, é uma pessoa que tem muitos anos nesse setor e vai poder dar boas informações para a gente. Hélio, bem-vindo ao nosso Opinion. Eu queria perguntar para você, só para a gente entender um pouquinho melhor a empresa para a qual você trabalha, se você puder falar brevemente sobre a Ancar Ivanhoe, né, Shopping Centers, quantos shopping centers ela é de propriedade da Ancar e quantos ela administra no Brasil. Perfeito. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Um prazer poder participar do nosso Opinion. E a Ancar Ivanhoe é uma empresa de fusão Brasil-Canadá. Ela é da Ancar, que é uma empresa brasileira, com a Ivanhoe Cambridge, que é uma empresa canadense. No Brasil, nós temos 26 shoppings. Desses 26 shoppings, nós temos 17 shoppings que são nossos, com participações diferentes e percentuais diferentes. Nós temos 5 shoppings que são administrados, 2 shoppings que são nós representamos e administramos, e 2 shoppings que nós temos participação, ou seja, nós sentamos na mesa como empreendedores. Então, é um mix muito interessante de funções diferentes da mesma administradora ou do mesmo proprietário de shopping centers, né? E nós temos também a Ivanhoe Cambridge, que é a nossa parceira, ela tem shoppings no Canadá e nos Estados Unidos. Ele é dono aí do Miami J, do Bayside. O Bayside é da Ivanhoe Cambridge. Então, eu acho que estamos muito próximos aí, mesmo sem estarmos distantes, mas isso é muito interessante. Obrigado, Hélio. O Bayside é um shopping exclusivamente para turistas aqui, é realmente interessantíssimo. A gente tem aí realmente um volume, milhões de pessoas vão lá por ano. É um shopping aberto, bacana que é um shopping aberto, não é um shopping fechado no ar-condicionado aqui. Agora, antes de passar para o Cornélio, eu queria perguntar o seguinte: você tem ideia mais ou menos da frequência de pessoas que frequentam shoppings no Brasil que você administra? Jay, os shoppings eles têm características diferentes. Então, dentro do nosso portfólio, dos 26 shoppings, nós temos shoppings que a gente chama de shoppings maduros, shoppings em desenvolvimento, shoppings de alta resiliência, shoppings que têm mais problemas. Então, como todo o conglomerado, existe isso. Então, você tem shoppings, por exemplo, o Conjunto Nacional, que é um shopping que eu liderei durante 15 anos, ele sempre teve mais ou menos 70 mil pessoas por dia de fluxo médio. Então, eu diria, usando uma média geral, que é uma conta, eu diria até meio burra, mas eu diria que, em média, os shopping centers devem ter algo em torno, pegando de novo as pontas, os shoppings mais populosos, os shoppings menos populosos, eu diria que seria mais ou menos 30 mil pessoas a 35 mil pessoas, em média, pegando as pontas diferentes. Obrigado, Hélio. Obrigado, Hélio. Então, são milhões de pessoas por mês. Nossa, que maravilha. Eu vou passar para o Cornélio agora. O Cornélio tem uma pergunta para você. Cornélio, por favor. Muito obrigado, senhor Hélio, pela presença. Nós estamos passando por um momento inimaginável, principalmente aqui no Brasil. Diversas cidades fecharam seus shopping centers. Como é que vocês têm administrado essa situação perante os inquilinos? Como é que tem sido as tratativas? Bom, primeiro que a gente está passando por uma coisa muito maluca, né? É uma coisa inimaginável. E a grande vantagem, que a gente pode falar vantagem disso, é porque numa pandemia ela atinge todo mundo. Então, todos nós estamos participando dela. Todos nós, todas as pontas, todas as classes sociais, todas as pessoas de maneira diferente, mas todas sofrendo da mesma maneira. Então, no nosso business, no nosso negócio, o que aconteceu? A partir do momento que nós fomos obrigados a fechar por conta da quarentena, para proteção, para precaução, os empreendedores abriram mão de todo e qualquer rendimento, toda e qualquer rentabilidade, ou seja, o aluguel, enquanto o shopping esteve fechado, não foi cobrado. O condomínio, nós fizemos contas, diminuímos headcount, negociamos com todos os fornecedores, postergação de pagamentos, tentando, e aí conseguimos um desconto expressivo do condomínio de 50% para manter os equipamentos.
E no fundo de promoção, que é onde a gente tem pelo menos que pagar o salário das pessoas que fazem parte do marketing, nós temos um desconto médio em torno de 60%. Então, isso foi durante todo o período em que o shopping ficou fechado. Aí o que aconteceu? Alguns shoppings reabriram, outros reabriram e tiveram que fechar. Hoje nós temos no nosso portfólio alguns shoppings, por exemplo, no nosso portfólio nós temos Natal, que ainda não abriu, nós temos Porto Velho Shopping, que ele abriu e fechou, nós temos o Pantanal Shopping em Cuiabá, que ele abriu e fechou, e temos shoppings que abriram desde final de maio, como o próprio Conjunto Nacional, abriu no dia 27. Então, nós temos contas diferentes, cobranças diferentes, mas sempre pensando de uma maneira muito clara, muito transparente, o nosso parceiro lojista. Porque não existe shopping sem lojista e não existe lojista sem shopping. Isso é óbvio. Então, nesse momento, acho que estão todos, eu diria, a gente sempre aprendeu aí em negociações que qualquer negociação é ganha-ganha. Eu acho que, nesse momento, a nossa negociação tem que ser perde menos ou perde-perde. Mas acho que os dois lados têm que ceder de alguma maneira, entendendo o momento que a gente está passando, né? Então, da forma como a venda vai acontecendo, o aluguel ele vai sendo cobrado de uma parte pequena, ainda com desconto, para que a gente consiga voltar a essa nova, a gente chama de novo normal, né? Que na realidade vai ser uma nova característica de toda a nossa operação. E não adianta, cada vez mais trabalhando de forma diferente, com multifuncionalidade e olhando os canais de uma forma muito ampla, tratando. Eu acho que a gente só consegue fazer isso fazendo, né? É o learning by doing, não tem jeito, né? Não tem jeito. Obrigado, Hélio. Na realidade, eu acho que o Brasil é um continente, né? A gente tem, eu vou colocar depois aí um quadrinho que mostra que entra toda a Europa dentro do Brasil, não sobra espaço. Então, realmente, essa sua explicação de um shopping abrir, o outro não abrir, o outro abrir e fechar, realmente vale a pena a gente entender o tamanho do território brasileiro. Eu queria fazer uma pergunta para você, o seguinte, na abertura, nesse novo normal que você acabou de falar, Hélio, os cuidados de distanciamento social, aqueles 2 metros, o uso de máscara, álcool gel, isso tudo é uma coisa padrão, né? Eu queria saber o que os shoppings da Ancar, que você administra, queria saber o que eles estão fazendo diferente, qual é a originalidade que eles estão apresentando aos clientes, participantes, para que a gente possa realmente ter uma tranquilidade de ir ao shopping. Jay, primeiro, uma excelente pergunta. Porque os shoppings, talvez, eu vou falar pelos shopping centers, eles cumprem absolutamente todos os protocolos possíveis e imaginários. Então, além do que você falou, né, além do uso de máscara, ter dispensers de álcool gel separado, obrigação de uso de EPIs das pessoas que estão trabalhando, nós ainda aferimos a temperatura de todo e qualquer cidadão que entra no shopping center. Então, ele é aferido, sempre respeitando a distância. Nós temos higienização e sanitização através de empresas contratadas que fazem essa limpeza de corrimãos de escada rolante, botoeiras de elevador. Então, isso tudo é feito para garantir a proteção. Os ar-condicionados dos shopping centers, eles têm uma troca de ar que foi aumentada em 4 vezes, de forma que isso garanta a segurança, os protocolos de segurança para o cidadão. Eu não sei se eu estou fazendo alguma bobagem, depois a gente pode até pesquisar, vocês que fazem uma pesquisa mais profunda, que dizem que dentro do avião, os lugares mais seguros do mundo, porque o ar-condicionado é trocado não sei quantas vezes. Então, então, no shopping, nós estamos usando uma prerrogativa de fazer isso também. Além disso tudo, nós conseguimos o selo Safeguard, de uma empresa chamada a Bureau Veritas, que é uma das empresas mais consistentes em relação a medidas específicas de segurança em relação à epidemiologia. Então, a gente tem trazendo selos. Então, acho que os shopping centers são lugares extremamente seguros para que o cidadão vá fazer suas compras, vai ter a sua conveniência hoje, né? Porque são momentos diferentes. Já teve um momento de convivência, hoje com a pandemia ele é mais de conveniência, mas o shopping center é um lugar onde a precaução, a prevenção, elas são absolutamente respeitadas para que o cidadão possa ir com total segurança. Obrigado, Hélio. Na realidade, o que nós soubemos aqui nos Estados Unidos, passou
reportagem há mais ou menos uns 2 dias atrás, é que a cada 4 minutos, todo o ar dos aeroportos, dos aviões, eles são trocados, com aqueles filtros bem específicos. Vou passar agora para o Marcos para a nossa próxima pergunta, para o seu amigo Hélio, amigo. Hélio, como nós sabemos, no Brasil, o governo interfere demais no dia a dia, não só das pessoas, mas do cidadão, mas principalmente dos empresários, né, das pessoas que estão gerando empregos, enfim. E com essa pandemia não foi diferente. Nós vimos prefeitos e governadores de algumas cidades, de alguns estados, interferindo muito mais do que em outros estados. Eles politizaram até isso. Eu queria saber de você se essa interferência dos prefeitos e governadores se isso vai influenciar na abertura mais recente, na recuperação também de shopping centers em algumas cidades específicas e também o contrário, se há cidades e localidades que vão ser prejudicadas devido a esse excesso de interferência do governo. Marcos, pergunta interessante, porque aí eu vou emitir efetivamente a minha opinião e não trazer... A empresa pensa assim, essa é a opinião do cidadão Hélio Ribeiro Conceição Filho. Então, a minha opinião é o seguinte, existe uma fogueira de vaidades enorme, o poder da caneta, cada vez mais a caneta ela se tornou importante, e no momento desse, de uma maneira extremamente hipócrita, muitas vezes, o cara toma uma decisão de abrir ou fechar, né? Muitas vezes, sem efetivamente ter um porquê. Eu falo isso porque o coronavírus, senhores, já existe desde novembro de 2019. Ele já estava no mundo. Claro que ele não tinha essa força que ele tem hoje. A gente não tinha essa informação de quão arrasador seria isso, não tanto em cima de mortalidade, mas em si em torno de infecção, né? Como é que ele se propaga. E aí, no entanto, em fevereiro, carnaval no Rio de Janeiro, normal. Carnaval na Bahia, normal. Então, assim, talvez, se o interesse fosse efetivamente o cuidado com o cidadão, isso talvez não teria acontecido. Como o troço ele propagou de uma forma enorme, em progressão geométrica, isso deixa as pessoas um pouco mais... aí você fica nas câmeras, você precisa tomar algumas decisões. Muitas vezes elas tomam a decisão por uma parte e não olha o outro lado. Não que não tenha, acho que a quarentena foi um período muito importante, exatamente para acontecer isso, mas como qualquer pandemia, senhores, ela tem o seu pico. Ela sobe, a gente sabe que a pandemia ela nasce, ela cresce, ela faz aquela curva, né? Ela faz aquela curva, quando chega no pico, depois ela começa a cair normalmente. É claro que se você se protege, se você faz uma precaução maior, ela vai diminuir mais. É claro que tem algumas cidades, o Mato Grosso do Sul, por exemplo, se não me engano, ela não é controlada, mas assim, é muito pouco o nível de infecção ou mesmo de morte, né? Então, alguns fizeram diferentes. E aí você vê alguns lugares que, quando é liberado, o próprio cidadão não respeita isso. Então, liberou o bar no Rio de Janeiro, o cara vai para a rua e foi tomar chopp, um do lado do outro, e tudo bem, sem máscara. Então, assim, a máscara ela é importante contra a infecção, mas não só máscara. A gente aprendeu também o seguinte, a maior forma de infecção é você mesmo que faz, quando você encosta em alguém ou na roupa que está infectada e você bota nas suas vias, sejam elas olhos, nariz, boca, ouvido, você passa para você. Então, assim, mas as pessoas que não... A precaução é isso. Não adianta a gente ficar fechado fechar o Brasil durante 90 dias, ficar todo mundo em casa. Aí abre a porta, sai na rua, o cara espirra do seu lado, pronto. Então, assim, não tem jeito. A pandemia só vai terminar quando realmente a vacina acabar. E enquanto tiver uma pessoa infectada, ela corre o perigo de infectar outras pessoas e assim por diante. Então, desculpa, Marcos, eu até me perdi, porque eu falei que ia dar minha opinião, né? Mas Hélio, o programa é nossa opinião. Você tem o direito total de expressar a sua opinião. É isso mesmo que a gente queria. Eu só queria saber se, para responder a minha pergunta, se cidades vão ser mais afetadas ou menos afetadas no setor de shopping centers. Não é shopping center, né? Porque o shopping center ele agrega um monte de gente, né? O shopping center é um lugar onde você tem 200 operações diferentes, você tem 200 lojistas, 200 empreendedores. Cada empreendedor desse, imagina que no mínimo tem mais 10 pessoas. Então você tem muita gente agregada ao empreendimento desse tamanho, né? Então, quando você deixa isso fechado, você está
prejudicando a possibilidade, a empregabilidade de um monte de gente, entendeu? E eu estou falando só de empregos diretos. Então, essa é a responsabilidade. Então, existe sempre aquela equação, aquela dúvida entre a razão e a emoção. Ou se eu fizer isso, eu corro risco. Risco que a gente vai correr. Eu ouvi o Trump falando, é muito interessante, né? Diz que os Estados Unidos é o país do mundo que mais aparece o Covid. Então, lógico, é o país que mais testa. Quer que diminua a reação? Para de testar. Se você parar de testar, você vai parar de ver que tem gente infectada, né? Então, assim, não digo que está certo ou errado, não, mas acho que tem que testar sim. Inclusive, outra coisa, né? Em alguns shoppings, por exemplo, em Brasília, foi uma exigência do protocolo, que é um problema, porque custa, mas a cada 15 dias os colaboradores têm que ser testados. Eu já fui, como eu fico em Brasília, a minha base aqui, eu já fiz o teste 3 vezes. Obrigado, Hélio, pela gentileza. E vou passar correndo aqui para o Cornélio, que está louco para fazer uma pergunta para você. Cornélio. Hélio, você que trabalha há tantos anos, principalmente com shopping, a gente tem visto muitos empresários, e aproveitando o gancho da sua resposta anterior, empresas sérias, de renome, preparadas, e que, a partir de um novo normal, num primeiro momento, dentro de uma reabertura, fizeram um plano estratégico para ter X pessoas, para atender tantas pessoas, para ter tantos colaboradores, tantos funcionários, e a partir de agora vão ter que lidar com atender X%, 30% a menos, 60% a menos. Ou seja, não vai se trabalhar num ponto de equilíbrio. Como é que vocês estão se preparando para tratar essas empresas? Cornélio, excelente pergunta também. O que acontece, né? De novo, nós estamos, eu diria, a gente chama isso dentro da nossa empresa, um período de ponte. Nós estamos no período de ponte, que são esses 120 dias, mais ou menos, de quando o shopping abrir até essa retomada. Então, nós temos na nossa cabeça um percentual de retomada, que a gente chama. Então, ele vai voltar com, sei lá, com X, vai fazendo depois mais X. Então, a gente chega, talvez, dezembro, boca do Natal, com talvez muito próximo do que a gente poderia ter, do que a gente achava. Então, essas retomadas, elas, de novo, são sentidas por todos. Então, a dor, ela é de todo mundo. Todo mundo está perdendo. Então, o que nós estamos fazendo, nós, Ankara Ivanhoe, em relação a essa possibilidade? Estamos criando possibilidades diferentes de vendas. Então, nós estamos criando cada vez mais, dentro da omnicanalidade, a gente chama de ferramentas digitais. Então, nós queremos, vocês terem uma ideia, parcerias com a Amazon. Você falou da Amazon hoje, o Marcos falou da Amazon. Nós criamos a parceria com a Amazon, criamos a parceria com a B2W, B2W é Submarino, Americanas e Shoptime, se não me engano, para entrar no site. Criamos uma ferramenta interessantíssima de Zap Commerce, que é um aplicativo muito simples que o lojista consegue fazer a venda pelo WhatsApp. O WhatsApp virou uma febre. Hoje todo mundo se comunica pelo WhatsApp. Então, hoje, na loja, ele pode fazer de uma forma muito simples. Os vendedores são cadastrados. Ele consegue fazer essa venda de forma simples por WhatsApp. Nós fizemos drive-thrus, fizemos takeaways, fizemos lockers para o cara tentar buscar e deixar lá. Então, assim, nós estamos criando toda e qualquer possibilidade. Estamos criando uma plataforma, um marketplace chamado OnCargo, que a gente vai tentar fazer as entregas. Então, assim, criando possibilidades para que o lojista tenha algum incremento de vendas nesse novo normal, né? E que depois não vai perder, porque o físico, pessoal, não vai acabar nunca. O físico não vai acabar. A venda online, ela representa 3%, 4%. Agora vai representar, talvez, 16%, 20%, 30%. Nesse momento, depois ela vai voltar para um patamar, eu não sei, depois Marcos e Jay, vocês de novo como pesquisadores, verificam nos Estados Unidos que os Estados Unidos é o país onde tem a maior participação de venda online. E, se não me engano, ela não chega a 20%, tá? Não me lembro direito, talvez seja um chute. Mas no Brasil, a gente pode chegar talvez a 10%. Então, 90% das vendas elas vão acontecer no físico. Então, e o consumidor não vai deixar de comprar. Ninguém vai deixar de chegar numa camiseta e pegar na camiseta e tocar nas coisas, né? Então, tem coisas que fazem parte. Fora que o shopping center é um local onde você faz a convivência e a conveniência. Cada vez mais,
é uma troca de experiência. Então, você tem que fazer com que ele faça isso. Nesse momento, não está tendo muita convivência, porque a convivência está sendo distanciada, mas ele vai voltar. Então, a gente está se preparando. Então, Cornélio, a gente está criando, junto com os lojistas, possibilidades, ferramentas que os ajudem a melhorar as suas vendas ou fazer vendas que, pelo menos, consigam fazer que, nesse momento, as contas deles sejam pagas. Então, eu acho que não é nem ganhar dinheiro, porque, nesse momento, falar que está ganhando dinheiro, a pessoa vai ser mentirosa. Com exceção de alguns segmentos que vão muito bem, obrigado. Quando o shopping abriu, as telefonias eram filas, as filas todas com distanciamento, mas era por quê? Era procurar serviço. Você pega empresas vendedoras de celulares, eu não vou fazer propaganda de ninguém aqui não, mas a gente sabe de marcas, as marcas com vendas maiores do que o ano passado, antes de Covid, ou seja, então alguns segmentos, supermercado está feliz da vida, contratando, abrindo 24 horas por dia, drogarias, farmácia, então, assim, existem as coisas boas também. E uma outra coisa na pandemia, senhores, que acontece também, como em toda a pandemia, como em toda a crise, ele acelera algumas coisas, né? Então, essas ferramentas digitais, por exemplo, era um projeto nosso que estava andando, mas andando numa velocidade pré-Covid. Aí, quando entrou o Covid, a velocidade virou velocidade Covid, né? Que tem que fazer. 5 anos em 5 meses. Exatamente, Cornélio. Exato. Foi Brasília, né? É Juscelino Kubitschek, né? 50 anos em 5, né? Então, a gente tem que fazer exatamente isso. 50 dias em 5 dias, ou 50 meses em 5 meses. É o que aconteceu realmente. É isso. Maravilha, obrigado. Obrigado, Hélio. Obrigado pela gentileza. E vou passar direto para o Marcos para mais uma pergunta. Marcos, por favor. Hélio, eu gostaria de saber a sua opinião. Novamente, não é a da Ancar, é a sua opinião, no Nossa Opinion, porque, por exemplo, a última vez que eu estive com você em Brasília, que eu fui ao Conjunto Nacional, e, por exemplo, era um dia de semana, de tarde, não tinha tanto movimento. Só que no piso, no andar de baixo, onde há uma praça de alimentação e as pessoas podiam jogar, estava lotado, não dava nem para andar. Eu fiquei até meio assim, quando eu saí ali de baixo, eu até comentei com você de tanta gente. Então, eu queria saber de você se esse modelo que existe atualmente de shopping center, principalmente tendo, no caso do Conjunto Nacional, aquele andar de baixo, em outros shoppings importantes, lojas como Macy's, como Bloomingdale's, que a gente sabe que atraem as pessoas, né? E todas as outras se beneficiam. Eu gostaria de saber de você se esse modelo é um modelo que vai continuar, que você acha que vai continuar depois da pandemia, ou o que vai mudar no setor de shopping centers? Marcos, só para lembrar, esse andar de baixo do conjunto é o que a gente chama de varejão. É onde se concentram todas as operações de eletro, as grandes marcas, onde estão as âncoras, né? Por exemplo, essas operações tipo Macy's, Bloomingdale's, JCPenney, essas coisas, elas são âncoras. Então, na realidade, essa é a função dessas grandes lojas de departamentos em shopping centers. Não vai mudar tanto que, de novo, nessa volta da pandemia, nessa volta agora na reabertura dos shoppings, lojas de departamentos foram umas que, dentre drogarias e celulares, as lojas de departamentos também foram muito bem em vendas. Quem sofreu um pouco mais foram as lojas de moda, mas a departamento onde o cara vai e tem um pouco de tudo é onde ele foi. Eu acho que isso não vai morrer. Eu acho que está sendo cada vez mais revisto, principalmente tamanho, né? A gente tinha lojas de 15 mil metros quadrados, né? Macy's enormes, e nos Estados Unidos estão mudando já também. Então, eles estão cada vez mais revisitando os tamanhos, mas chegando a um tamanho que se consiga dar o conforto ao cliente e mostrar os produtos deles de forma que traga a vontade de comprar. Então, acho que não vai mudar nesse momento, nesse sentido de âncoras. Algumas coisas que vão acontecer quando faz uma pandemia dessa são, como eu falei na outra um pouquinho atrás, em relação à gestão. Se você tem, às vezes, uma operação que não tem uma gestão muito boa, ele tende a quebrar. Então, marcas que, às vezes, não são marcas famosas, às vezes são marcas
mal geridas. Então, não quer dizer que o cara tem uma marca maravilhosa porque essa é mais forte do que uma marca menor. Às vezes, uma marca menor, menos conhecida, ou em vez de ser nacional, ser regional, por exemplo, ela tem uma força muito grande. Tem uns exemplos de âncoras que são regionais, né, fortes na região norte e centro-oeste, por exemplo, os caras com, sei lá, 120 lojas vendendo muito bem. E às vezes tem lojas de nacional com 500 lojas que tem problema. Então, não existe uma regra, né? Existe gestão. Estou falando assim, existe uma coisa bem gerida, inteligente e com precaução. É isso. Ô, Hélio, tem mais um detalhe que a gente não pode esquecer, que também não dá para fazer aquele bom e velho rolezinho online. Você tem que ir ao shopping center, né? Verdade, Doutor Marcos Romano já entrou na área mais de secundária da economia. Ô, Hélio, só para te... Quem nunca? Quem nunca, meu amigo Jay? Quem nunca? Bom, eu não vou entrar em argumentos, aqui é apenas a minha opinião. Veja bem, eu queria só dizer uma coisa para você que acabou de falar, Hélio, que negócio de gestão, capacidade e tudo mais, a Boeing, que é um monstro da aviação no mundo inteiro, segundo o presidente, vai demorar de 8 a 10 anos para recuperar só 4 meses. É uma coisa assim, é uma calamidade para a empresa. Vou passar agora para o Cornélio para mais uma pergunta. Cornélio, por favor. Tem a ver com essa história da Boeing. Parabéns pela administração desse novo normal. Em Belo Horizonte, gente, nós vimos casos de empresas demandando na justiça para pagar menos aluguel, menos o valor sobre as vendas, menos condomínio, visto que a culpa não é do empreendedor, mas também a culpa não é do shopping. Então, parabéns por esta forma que vocês estão lidando. Mas, independente disso, passou a pandemia. Dentro das expectativas da instituição, quanto tempo para voltar a uma pseudo-normalidade? Pô, Cornélio, que perguntinha, hein, meu irmão? Pô. Caramba! Olha só, é uma pergunta... Não, é interessante, porque, de novo, né? Na minha opinião, existe uma luz no fim do túnel. E com a luz, eu não sei quão longe ela está. A gente consegue enxergar. Às vezes, a luz pode estar mais perto do que a gente imagina ou mais longe. O que acontece hoje é que as coisas mudam a cada 15 minutos. É impressionante, né? As decisões... Agora, assim, o cara abre e fecha, toma uma decisão, volta, aí o prefeito não gosta, brigou com o governador, e aí fecha de novo. Aí agora o leito pode ir, porque chegou a 69%, aí no dia seguinte chegou a 82%, morreu mais gente, volta tudo de novo. Então, assim, essa incerteza, ela é enorme. Mas eu acho, a minha opinião, Cornélio, é que 2021 vai ser o ano do barco ajeitar, e 2022, acho que vai estar tudo 100% de novo. Eu acho assim, as pessoas estão ávidas pelo consumo, estão ávidas por sair de casa. Então, isso aí não tem dúvida. Então, e ao mesmo tempo, elas querem fazer isso, porém têm medo de pegar a doença. Então, essa equação é a que é complicada. E enquanto não houver a vacina, as pessoas vão ter essa dúvida, essa incerteza de fazer isso. Mas eu acho que o consumo ele volta rápido, o consumo volta rápido, o consumidor vai voltar rápido, mas os empreendedores, e seguindo exatamente o que o Jay acabou de falar, e você aproveitou a pergunta da Boeing, assim, em muito pouco tempo ela derrubou muita gente. Então, até o empreendedor, né, inclusive o dono do shopping center, para voltar a ter talvez uma rentabilidade normal, ou você ter uma possibilidade normal, eu acho que é 2022. O consumo ele volta mais rápido, mas esse equilíbrio de contas das pessoas ele demora um pouco mais, na minha opinião. Muito obrigado, Dr. Hélio Ribeiro Conceição Filho, superintendente regional da Ancar Ivanhoe Shopping Center no Brasil. Obrigado pela sua participação, pelas suas explicações. Com certeza, eu acredito que os nossos televidentes que nos assistem aí no canal do YouTube, em todas as nossas plataformas sociais, vão ficar um pouco mais, primeiro, satisfeitos de saber da segurança, da limpeza, do carinho, da preocupação que o shopping center, principalmente o seu,
está hoje dando a esse novo momento, novo normal. Eu queria mantê-lo um pouquinho aqui agora, porque nós vamos passar para um momento agora do nosso programa, que a gente vai falar sobre 4 assuntos rapidamente, e queria pedir, muito obrigado pela gentileza, para que também eu quero a sua opinião depois, tá? É importante, no final do programa, não vamos deixar de ter a opinião dele, vamos colocar na berlinda. Eu queria passar agora para o Marcos Omati, falar sobre a notícia da semana em relação ao seu grande amigo, querido cantor, Kanye West. Meu amigo Marcos Omati, por favor. Então, Jay, Kanye West, ele é um rapper, né, de 43 anos, da Geórgia, mas que cresceu em Chicago, no Illinois. Conhecido por ser um cantor gospel, tem até uns ritmos meio estranhos, como um pop barroco, eu nem sei o que é isso, mas é um dos gêneros dele, né? Além do rap e tantas outras coisas. Ele é conhecido por algumas pessoas pelo fato de ter interrompido a Taylor Swift quando ela foi receber o prêmio lá, o VMA, em 2009, como melhor vídeo feminino, e ele saiu da plateia, arrancou o microfone da mão da Taylor Swift e disse: olha, muito bom o seu vídeo, mas a Beyoncé merecia ganhar esse prêmio. Quer dizer, ele é um cara assim meio doido, mas ele também é casado com a Kim Kardashian, que é a rainha das redes sociais. Tem gente, aliás, que só o conhece por ele ser casado com a Kim Kardashian. Mas ele é muitíssimo talentoso, e é um empresário que tem muito tino. Ele tem uma marca, juntamente com a Adidas, a Yeezy, que foi avaliada em 3 bilhões de dólares pela Bloomberg recentemente. Ele também, recentemente, no dia 29 de junho, ele anunciou uma parceria com a Gap, uma loja muito conhecida, né, dos brasileiros, principalmente, que vêm para cá fazer compras. E a Gap, que estava meio mal das pernas, depois do anúncio de que ela passaria a vender as roupas com a marca do Kanye West, as ações subiram 42% no dia seguinte ao anúncio. Quer dizer, ele tem muita força. E aí, ele, num Twitter, agora no dia 5 de julho, anunciou que vai ser candidato a presidente da República dos Estados Unidos esse ano. Então, as pessoas estão assim na dúvida. Ele vai entrar, ele é abertamente um apoiador do Trump. Ele usa aquele chapéu, inclusive, MAGA, né? Make America Great Again. Ele foi à Casa Branca visitar o presidente. Então, ele vai ser um candidato do Partido Republicano e fazer frente ao presidente Trump? Ele vai entrar como independente? Ou isso foi só uma loucura dele de madrugada, mandou esse Twitter? Ninguém sabe, porque até agora ele não falou mais nada. Agora, tem muita gente especulando que ele pode, na verdade, vir a ser o vice-presidente do Trump. Isso seria uma coisa que iria tirar realmente bastante votos dos democratas. Então, a gente tem que ficar de olho. Ele é uma pessoa que tem muito peso. A revista Time já colocou o Kanye West como uma das 100 pessoas mais influentes do planeta em 2005 e, de novo, em 2015. Então, é bom a gente ficar de olho nisso aí. O Marcos J. Cornelius, uma pergunta. Não pode ser marketing dele? Para ele poder, como ele tem o tino comercial, o cara é uma fera, inteligentíssimo. Será que não pode ser o marketing também? Ele tuita, provoca essa avalanche de informações, causa um furor miserável e depois lança uma música. Sei lá, não pode ser o marketing também dele? Hélio, a sua pergunta é excelente e é uma especulação que acontece muito aqui nos Estados Unidos, porque o acordo dele com a Gap foi no dia 29 de junho. E 5, 6 dias depois ele lançou esse tweet. Quer dizer, aí você coloca ele de novo nos meios de comunicação, enfim, você tem toda a razão. Pode ter sido Kanye West sendo Kanye West. Só o tempo dirá.
Obrigado, Marcos, mas obrigado, Hélio, pela pergunta. Eu gostaria só de informar uma coisa importante. Nós temos alguns artistas que desaparecem da mídia, não se reinventam, nem todo mundo é Jennifer Lopez, que tem 8, 10, 12 tipos de justificação, ela está todo dia na mídia, é impressionante, essa mulher é um fenômeno. Vou passar agora para o Cornélio. Cornélio, você quer falar alguma coisa sobre café? Por favor. Pois é, Jay. Não sei se os americanos sabem, mas o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Aproximadamente 1/3 do café tomado no planeta passa pelo Porto de Santos, acredite. Porém, o café sai do interior do Brasil, interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, alguma coisa no Paraná. Um dos maiores compradores é a Alemanha, e a Alemanha se tornou praticamente um hub do café brasileiro na Europa. Ela compra por um preço, vende pelo dobro do preço, óbvio, pautada na sua capilaridade de exportação para a Europa, e sem dúvida nenhuma, tem um resultado extremamente interessante em cima da nossa commodity. E, além de tudo, parte do café ainda fica lá para ser industrializado, tipo Nespresso, com um valor 70 vezes superior ao valor do café que sai no Brasil. É ótimo ser exportador de commodity. O Brasil exporta muito café, soja, açúcar. Porém, precisamos efetivamente de uma política de ter indústrias, fábricas no Brasil para agregar valor a essas commodities. Temos fatores impeditivos, óbvio, carga tributária, leis trabalhistas, insegurança jurídica, deficiência logística, mas também, nesse momento de pandemia, neste momento de turbulência, é um ótimo momento, uma ótima oportunidade para revermos essas situações e o Brasil também se tornar, ou pensar em se tornar, um grande exportador de produtos com alto valor agregado. Vamos para cima, Brasil! Obrigado, Cornélio. Não vamos esquecer de falar do café Juan Valdez, da Colômbia, que se tornou um dos cafés, uma das marcas mais importantes do mundo, da quais eles produzem exatamente 12%. 88% é café brasileiro que vai para lá. Eu queria passar agora para o nosso amigo Marcos, que o Marcos quer falar alguma coisa importante, Marcos, sobre TikTok, esse aplicativo que está fazendo um sucesso no mundo inteiro. Jay, o TikTok é um serviço de compartilhamento de vídeos nas redes sociais, né? Muito popular. Inclusive, na minha dica de hoje de entretenimento, eu vou falar de uma pessoa que acabou virando a rainha do TikTok. O grande problema é que o TikTok é de propriedade de uma empresa chinesa chamada ByteDance. Então, o que acontece? A China tem um péssimo histórico, né? As companhias de lá, em termos de censura, controle de informação, coleta de dados dos usuários. E vários especialistas dizem que é uma plataforma altamente vulnerável, um campo fértil para os hackers. Aí o presidente Donald Trump resolveu entrar no circuito e confirmou o que o secretário americano de defesa, o Mike Pompeo, já tinha dito. Ele disse que a Casa Branca está analisando a possibilidade de banir o TikTok aqui nos Estados Unidos. Qual é a alegação? A alegação é de que o app está sendo usado como uma ferramenta de espionagem pelos chineses. É claro que a China nega isso veementemente, como eles sempre negam esse tipo de acusação. Mas a tarefa de banir o TikTok aqui nos Estados Unidos não vai ser nada fácil, porque tem a questão da liberdade de expressão e também tem a questão de que o TikTok já foi baixado mais de 165 milhões de vezes aqui nos Estados Unidos. Se o governo conseguir provar que o TikTok tem essa questão da segurança, né, ou da falta de segurança, e que isso é uma questão nacional, é bem capaz que os Estados Unidos consigam fazer o que a Índia já fez. A Índia baniu o TikTok no país, baniu outros 58 apps da China, principalmente por essa briga que eles estão tendo agora lá na fronteira. Então, é uma coisa aí para a gente ficar de olho.
e nos próximos dias vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, Marcos. Obrigado. Eu queria falar aqui sobre uma coisa que está me machucando muito. Aliás, demais. Nessa última semana que passou, em vez de 13 ou 23, são 39 estados americanos aumentando entre 100% a 200% a contaminação do Covid-19. Nós passamos mais de 3 milhões de contaminados nos Estados Unidos e mais de 160 mil mortes nos Estados Unidos, um país rico, equipado, aparelhado. E eu gostaria de mostrar aqui para vocês rapidamente um vídeo que um artista muito famoso aqui nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, chamado Tom Hanks, numa entrevista que ele fez para o Lester Holt, que é um jornalista famosíssimo aqui da NBC, falou: I don't understand how something as simple as doing as little as wearing a mask, social distancing, wash your hands, enters into any kind of fray of whether or not it's something we should all be doing in order to take care of our city and our community and each other. Como vocês podem ver, o que ele falou é a coisa mais óbvia do mundo. Não tem nada mais simples do que usar máscara, lavar a mão e manter uma distância social normal. Queria terminar aqui agora nosso programa, todos nós juntos aqui na tela. Queria falar sobre 4 coisas importantes que aconteceram essa semana, que a gente não deu tempo de falar, porque a presença do Hélio aqui foi fantástica, muito obrigado. A Bovespa, que veio de 115, 112 mil pontos a 63, está voltando a 100 mil pontos, uma coisa fantástica. Aliás, o Cornélio bem alertou semana passada, parabéns, você acertou mais uma vez na previsão econômica. A super safra desse ano, na parte de soja, como nós falamos há 2 programas atrás, que o Brasil vai exportar o óleo de soja para o mundo inteiro, principalmente para os Estados Unidos, para os pneus da Goodyear, e batemos um recorde mundial e ultrapassamos os Estados Unidos em termos de produção de soja. O Brasil, na área de commodities, realmente é fantástico. Outra coisa importante, nós temos uma nova televisão, fora a Flá TV. A Flu TV entrou na quarta-feira agora, parece que o número que eu tenho foi de 3.350.000 espectadores assistindo a Flu TV. É claro que mais da metade são os flamenguistas, que eram Fla-Flu, mas na realidade é um sucesso total. Tomara que tenha a Corinthians TV, a Palmeiras TV, enfim, realmente mudou a parte de visualização internacional, na parte de jogos, porque aqui de Miami, lá da Arábia Saudita, no Canadá, no Japão, todo mundo assistiu ao vivo o Fla-Flu, que foi interessante, e por acaso o Fluminense foi campeão da Taça Carioca, que o Marcos, o Mate flamenguista, e eu tricolor, estamos aqui nessa briga, mas não tem problema nenhum. Olha aqui. Jay, prefiro comentar esse assunto não, vamos passar para outro aí. Esse aí não, porque vascaíno realmente... Olha só, Marcos, você, por gentileza, eu gostaria que você desse a dica da semana, por favor, para todo mundo aqui. Jay, como sempre, a minha dica na área de entretenimento. Eu falei anteriormente, né, que a pessoa que vai ser a minha dica de hoje, ela virou uma espécie de rainha do TikTok. O nome dela é Sarah Cooper. Ela é uma comediante, escritora de 2 best-sellers, mas não são os livros dela que eu vou recomendar, não. Eu vou recomendar exatamente os vídeos que ela faz, os pequenos clips que ela faz no TikTok e que ganham divulgação no YouTube, nas redes sociais, porque são espetaculares. Jay, você que é empresário, um homem de negócio, eu vou pedir para você escolher um clipe dela que fale de economia. E por que ela ganhou tanta notoriedade? Porque ela estava sem fazer muita coisa em casa, devido à pandemia, e ela resolveu começar a colocar a voz dela e a interpretação dela sobre as declarações do presidente Donald Trump. Então, vale muito a pena, Jay, Cornélio, Hélio, a todos os espectadores, vocês procurarem a Sarah Cooper no YouTube, no Google. É muito bacana. Jay, eu vou pedir para você, por favor, colocar um clipe dela desses bem curtos, de 30 segundos, por favor. For those people that have lost somebody, for the people that have lost a loved one, even a close friend, nothing can ever
happen that's going to replace that. You know, I don't care what kind of a year you have from an economic standpoint. Nobody's ever going to replace that. But I think from an economic standpoint, purely an economic standpoint, I think next year is potentially going to be one of the best years we've had. There's tremendous stimulus out there, and people want to get out. They want to go, and they want to go to town. Como vocês viram, ela é muito divertida. Eu assisto a esses vídeos 2, 3 vezes o mesmo vídeo e rio todas as vezes. Não adianta. Jay, muito obrigado. Um abraço a todos. Até a semana que vem. Obrigado, Marcos. E agora a dica da semana do Cornélio. Meus amigos, ainda estamos no reflexo da pandemia e temos que sempre reagir. Eu gosto da frase: dê o seu melhor todos os dias. É bem melhor ir dormir cansado do que dormir frustrado. Boa semana a todos. Obrigado, Cornélio. Agora, pegando de surpresa, vou pedir para o Hélio dar a dica da semana. Por favor, Hélio, qual é a sua dica para o nosso programa Nossa Opinion? Bom, eu não imaginei que poderia fazer essa pergunta para mim, mas de bate-pronto, e ouvindo vocês, eu acho ótimo isso. Acho que a pessoa, quando, sei lá, está livre de qualquer coisa, é fácil. Então, eu recebi um vídeo essa semana, que deve estar no YouTube, de uma menina. Ela tem algum dano cerebral, eu não me lembro agora, depois vocês podem colocar isso. Ela fala o seguinte, ela deixa a seguinte mensagem: ou você se aceita, ou você se conforma. Não use o ponto final nas coisas, use a vírgula. Então você faz o negócio, vírgula, e você continua. Porque você conformar, meu irmão, você para. Então, se você é dessa maneira, você se aceita e vai trazer a sua vida, fazer o melhor, e aí parafraseando o Cornélio, de fazer o melhor, eu queria só então corroborar com o que ele falou, e é extremamente interessante o que ela falou. Assim, é emocionante. Quando ela fala um negócio desse, ela dá uma carga de energia para você tão grande que eu ganhei meu dia quando eu vi esse vídeo dessa menina falando para você: ou você se aceita ou você se conforma. E ela não se conforma. Ela se aceita e vai para cada dia, vai para a guerra todo dia e vai ser feliz todo dia. Acho que a gente precisa, pessoal, ser feliz. Vamos ser felizes. E com saúde. Eu queria só agradecer a oportunidade. Jay, Cornélio e Marcos, obrigado. Contem, se precisar, novamente, estou aqui. E sucesso no programa de vocês, tá ok? Bom dia a todos, bom sábado, bom final de semana e até. Obrigado, Hélio. Eu queria só falar, a minha dica da semana é bem parecida com o que o Hélio acabou de falar. Existe uma mulher jovem chamada Maha Manu, e ela fez um TED Talk, aqueles programas que você entra no palco e fala sobre as suas experiências, seu conhecimento, a sua expertise. E ela entrou com a bandeira do Brasil, como se fosse um chale verde e amarelo, bonito, e começou a falar. E o Marcos falou que ele sentiu até assim arrepios de ver essa mulher falar. O Cornélio também está concordando. E realmente vale a pena ver o que o Brasil conseguiu fazer para uma... Ela chama-se apátrida, a pessoa que nasceu sem pátria. Então ela não tem identidade, não tem passaporte, não tem nada. Ela nasceu e ela, como se fosse... Foi muito utilizado ultimamente aqui nos noticiários brasileiros, os invisíveis. Ela realmente era invisível, sem condições de ter diploma, sem de escola, de faculdade, de emprego, ou seja, e ela mandou carta para todos os países do mundo, todos. O único país que aceitou foi o Brasil. É uma lição para quem realmente desvaloriza o Brasil, não valoriza o nosso país e realmente tem uma outra visão em relação ao que nós estamos assim vivendo nesse momento. Gente, olha, muito obrigado pela gentileza, obrigado, Marcos, mais uma vez, esse nosso amigo, jornalista, escritor, querido amigo, muito obrigado, Cornélio Diniz, esse empresário, economista, engenheiro, e muito obrigado, Hélio, superintendente de Shopping Center, com experiência vasta, abrilhantou nosso programa, e queria aproveitar que o Hélio falou, estamos lançando hoje, viu, Hélio, o nosso WhatsApp, que é o telefone 1305, que é Miami, 400
1975. Então, nós estamos em todas as plataformas. Muito obrigado pela gentileza, obrigado por tudo e até semana que vem.